Bom dia, nono ano, boa tarde, nono ano, tudo bom com vocês? Hoje nós damos início à nossa meta 14, falaremos sobre o texto dramático. Estamos na nossa unidade 3 da apostila de produção textual. Vamos lá então? Gêneros dramáticos, pessoais, são aqueles textos feitos para serem encenados, certo? Ou seja, gênero dramático são as peças de teatro, são os textos escritos para que atores encenem em determinado lugar. Esse gênero faz parte dos 3 gêneros literários clássicos, que são os gêneros lírico, gênero épico e o gênero dramático. Esse gênero dramático, ele possui algumas características, certo? Dentre elas, nós sabemos que esse texto é dividido em atos, em cenas e em quadros. Além disso, a gente tem a presença de rubricas neste tipo de texto e também a fala dos personagens é indicada por seus respectivos nomes. Tranquilinho? A gente tem a presença ainda de uma estrutura de diálogo. Então, nesse gênero textual dramático, nós vamos ter algumas diferenças, porque, por exemplo, vai apresentar marcação de cena, o que deveria estar acontecendo naquela cena. Muitas vezes, alguns textos vão trazer também a descrição do figurino, vai trazer ainda a expressão ou a movimentação dos atores em cena, certo? Aliado a isso, as falas. A gente tem alguns exemplos de textos dramáticos. Que exemplos são esses? Bom, a gente tem a tragédia, certo? Que é a representação de acontecimentos trágicos, geralmente com finais funestos. Os temas explorados na tragédia são derivados das paixões humanas, do qual faz parte personagens nobres e heróicos, sejam deuses ou semideuses. Além da tragédia, a gente tem comédia, que é a representação de textos humorísticos que levam ao riso, certo? Esses textos de comédia normalmente têm uma criticidade dentro deles, certo? E uma sátira também embutida. Então, muitos dos textos de comédia não é o riso pelo riso, é o riso pela crítica, é o riso pela sátira, certo? Normalmente, as principais aí temáticas serão relacionadas a temáticas cotidianas mesmo, certo? E os personagens dentro da comédia normalmente são bem estereotipados. Nós temos ainda a tragicomédia, que é uma união dos dois gêneros, certo? Do trágico e do cômico, né? Dentro da representação teatral. A gente tem ainda a farsa, certo? Que surgiu lá mais ou menos por volta do século XIV. Ela é uma peça teatral curta, certo? De caráter crítico. Os diálogos na farsa são diálogos simples e representados por personagens caricaturais, certo? E essas ações são ações corriqueiras do dia a dia, ações cômicas, ações burlescas. A gente ainda tem o alto. O alto surgiu na Idade Média, certo? São textos curtos de temática cômica, normalmente são formados por um único ato e os autos normalmente vão ter temática religiosa. Se você prestar atenção, a sua apostila vai trazer um auto bem conhecido, só que é um auto brasileiro, que se chama o Auto da Compadecida. Aí você percebe como tem uma temática cômica, mas também religiosa, certo? Com personagens aí um pouquinho caricaturais, você vai poder ler esse trechinho lá na sua apostila. Se você pegar a tua apostila ainda na página 101, você vai perceber algumas divisões. Por exemplo, aqui quando diz segundo ato, isso é uma das partes do texto dramático, certo? Porque o texto é dividido em atos ou cenas. A rubrica é quando você tem a descrição, aquilo que está acontecendo. Mesma sala. Então, eles estão na mesma sala, entram a Caroba, a Margarida e o Dodó. Veja que aqui seria a marcação da cena, a marcação do que está acontecendo naquela peça. Se você olhar esta anotação aqui, ó, Caroba, Dodó, é o nome dos personagens que
estão falando, é o nome dos personagens que estão participando desta cena. Isso está na sua apostila, página 101. Esse texto é um trechinho do Santo e a Porca, do escritor brasileiro Ariano Suassuna. Bom, nós temos ainda que esse gênero dramático possui aí alguns autores, certo? Quem escreve o gênero dramático é conhecido como dramaturgo, certo? Então, o autor do gênero dramático é o dramaturgo. Os personagens dentro do gênero dramático, teatro, certo? Peça de teatro. A gente pode dividir em protagonista, antagonista, secundário e figurantes. Eu quero que fique claro para vocês que não é porque o nome do gênero é gênero dramático que só tem drama. Não. O gênero dramático você tem, como eu tinha dito para vocês, comédia, tragédia, tragicomédia, farsa, alto, tranquilinho, pessoal. Por hoje é isso. Eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida a gente se encontra na nossa aula online. Até mais.